Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar uma palavra para a sua vida nesta manhã, que se encontra no livro de Segundas Reis, um dos livros históricos do Antigo Testamento, seu capítulo de número 7, versículo de número 3 e 4, para você que talvez acordou nessa manhã e não tem esperança e talvez não sabe qual passo vai dar para iniciar ou para resolver o problema, circunstâncias talvez que sejam impossíveis para os seus olhos, impossíveis para você resolver. Talvez você está achando, perdendo as esperanças em tal problema que está enfrentando em sua vida. Mas eu quero apresentar nessa manhã Cristo Jesus. Eu quero que você tome posse dessa palavra. E o Senhor, Ele falará profundamente. O Senhor, Ele fará grandes obras na sua vida. Porque toda ação gera uma reação. Então, se ficarmos estagnados, parados, nós não vamos gerar reação nenhuma. Nós não vamos fazer nada, na verdade. Mas se você tomar uma atitude, eu creio que o Senhor irá fazer algo sobrenatural na sua vida. Segundas Reis, capítulo 7, vou ler o versículo 3 e o 4, que diz: E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que nós aqui estaremos até morrermos? Se dissermos entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Essa palavra, a qual eu acabei de ler, mostra um período em que Samaria está atravessando um período catastrófico em sua história, período de calamidade total. O povo estava em depravação, estava passando fome, o povo estava passando um período tão difícil em sua vida e eles não achavam solução nenhuma. Mas aí a história nos diz que havia 4 homens, 4 leprosos na entrada da porta, ou seja, essa porta era a porta de Samaria. E por que eles estavam na entrada? Porque eram leprosos, eles não poderiam se compactuar, eles não poderiam comungar-se com o povo de Samaria, porque estavam acometidos de uma doença, essa lepra, que era contagiosa, e eles não poderiam ficar no meio da sociedade. E logo eram mandados para um arraial, separado do povo. Então, esses 4 leprosos eles estavam ali. E o povo eles estavam passando um momento tão crítico. O povo de Samaria eles estavam passando um momento de fome tão terrível que você vai ver que eles estavam entrando em um período de canibalismo. Ou seja, estavam matando eles próprios para se alimentarem. 2 mulheres eles chegam até o rei de Samaria, elas chegam até o rei de Samaria e dizem o seguinte: olha, eu e essa outra mulher, nós combinamos, 2 mulheres falando com o rei. Hoje eu vou matar o meu filho, nós vamos nos alimentar dele. E amanhã você mata o seu filho para que nós nos alimentemos. E aconteceu que essa mulher matou o filho dela e no outro dia a mulher não quis, escondeu o filho dela para que não matasse. Então você vê o período que eles estavam vivendo, a fome estava terrível. Mas aí em um período de crise, em um período catastrófico, em que não haveria talvez solução para o povo, Eliseu ele profetiza, dizendo que outra vez Samaria seria próspera,
que eles mandam alguns homens atrás de Eliseu, o próprio rei de Samaria, culpando Eliseu daquela calamidade, de que os sírios estariam cercando Samaria por causa dele, porque certa vez eles estavam com alguns soldados, alguns homens sírios para matar, e Eliseu não deixou matar. Então eles estavam culpando Eliseu de aquilo ter acontecido. E aí Eliseu ele profetiza, fala, olha, amanhã no mesmo período haverá bonança em Samaria. E aí um capitão da guarda lá, ele vai duvidar. Ele diz, olha, ainda que o Senhor fizesse janela no céu, pudesse-á fazer isso. Ou seja, ele duvidou das palavras de Eliseu. Ele duvidou, olhando a circunstância, e duvidou do que poderia acontecer. Mas a história diz que Deus ele pega, talvez, não sei, porque Deus ele gosta de confundir toda a história. A Bíblia Sagrada é de diversas histórias. Deus usa pequenas pessoas, Deus usa rabiscos para confundir ou para deixar as coisas grandes de olhos abertos. Deus ele usa o pequeno para confundir o grande. E aí Deus ele vai lá no arraial, ele vai lá na porta onde estavam aqueles leprosos, separados, vistos de outros olhos pela sociedade. Eles eram desprezados totalmente por causa da sua lepra. E lepra, a Bíblia trata muito de tipologia. Na tipologia, levando para o lado espiritual, a lepra é o pecado e que nós vivemos, e que nós atravessamos, e que você que está me ouvindo, ímpio ou não ímpio, está vivendo talvez um período difícil na sua história, você acha que não tem solução, mas só que o Senhor ele muda o quadro, ele muda o cativeiro. E nessa manhã eu quero deixar essa palavra para você. Esses leprosos eles pegam, levantam e falam, olha, nós não podemos ficar aqui, se a gente ficar aqui a gente vai morrer de fome. Se a gente entrar em Samaria, não adianta, lá a fome, nós vamos morrer do mesmo jeito. E se eles nos encontrarem lá dentro, nós somos leprosos e talvez eles nos matem. Essas são minhas palavras, a Bíblia não diz isso, mas eram leprosos e claramente eles seriam mortos, porque não poderiam. Além de fome, eles iam contaminar o povo. Então, eles falam, olha, vamos ao arraial dos sírios. Se eles nos deixarem viver, a gente vai viver. Se nos matarem, então somente morreremos. Ou seja, nós já estamos quase mortos. Então, não vale a pena a gente tomar uma atitude. Vale a pena a gente tentar fazer algo. E isso é que eu quero deixar para a vida de vocês. Você que está vivendo um momento difícil em sua história. Você que não tem mais saída. Você que se encontra em um beco sem saída, não sabe o que fazer. Você que está vivendo em um mundo totalmente estranho, as drogas, a prostituição, a vida sentimental destruída, o casamento destruído. Seus filhos não dão mais valor para você, sua família, sua parentela, o povo olha para você com outros olhos, dizendo que você vai morrer onde você está, nas drogas, nessa vida maldita que só tem a destruir. Outra coisa que eu quero deixar aqui nessa manhã é que não adianta eu pegar e vir aqui gravar um vídeo para você com muita oratória, com a eloquência fora do comum, se eu não falar o beabá, se eu não falar aquilo que é para ser dito, aquilo que é simples, mas que verdadeiramente transforma. Tem muitos críticos que ficam falando, mas na verdade o diabo ele vem senão a matar, a roubar e destruir. Essas três coisas que ele vem fazer em nós como homens e mulheres de Deus, temos que deixar esses anéis de formatura. Eu não gostaria muito de fazer um curso teológico. Não tenho condição agora, mas Deus ele me dará a condição mais para frente.
Mas nós às vezes nós deixar de ser indiferente, deixamos de fazer com que as pessoas vejam e seja bonito, notório a nossa eloquência, a nossa oratória, e falar verdadeiramente aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor anseia, deixar o Senhor, o Espírito Santo, nos usar. E aí esses 4 leprosos, eles tomam essa atitude que você, meu irmão e minha irmã, deve tomar. As pessoas olham para você e não ajudam, criticam. Talvez Samaria teria pessoas, com certeza teria pessoas melhores que aqueles leprosos para irem até o arraial dos assírios. Mas Deus, acontece que ele resolve usar essas pessoas que eram excluídas. E Deus, ele usa. Esses leprosos, eles vão cracomidos pela lepra. Eles vão, e quando eles chegam, a Bíblia faz entender, e o Senhor faz entender pelos ouvidos dos sírios, que era como se exércitos, ao andar desses leprosos, era como se exércitos viessem em direção a eles. E eles disseram uns aos outros, olha, eles juntaram os heteus e os egípcios, nações, para virem contra nós. Antes que eles venham, vamos correr. Deixaram tudo que tinham, cavalos, ouro, prata, deixaram tudo na tenda, comida. E aqueles leprosos chegaram e não viram ninguém. Então eles tomam posse de tudo aquilo. E dizem, mas o que é mais interessante, e que você que está me ouvindo, se você tomar essa atitude e deixar essa vida pecaminosa, e se você aceitar Jesus Cristo, você deve passar, você deve transmitir para outras pessoas. É como se fosse uma célula. Você deve passar para outra pessoa. Porque esses leprosos, eles tomam uma atitude que me chamou muita atenção e me faz ser mais crente hoje. Eles disseram o seguinte, olha, é dia de boas novas, é dia de anunciarmos esse evangelho aos samaritanos. Não é bom que a gente fique aqui para nós, só entre nós. Vamos anunciar a eles também. Ou seja, eles receberam a graça, eles receberam a bênção, eles receberam vestimentas novas. Eles comeram, saciaram sua sede, sua fome, e não só ficaram entre eles, não foram egoístas. Isso que tem acabado conosco, com a Igreja de Cristo. A gente recebe só para nós e acha que só nós precisamos, mas tem muitas pessoas que precisam. A palavra de Deus e o Senhor Jesus, ele gera uma fonte e ela jorra em nós. E essa fonte, ela começa a abençoar pessoas ao redor. Nós temos esse papel como Igreja de Cristo. E aí você que recebeu essa palavra nessa manhã, tome uma atitude com Cristo, você aceitá-lo, se render aos pés dele. Vai até as pessoas que precisam. Vai até as pessoas que você quer que o Senhor transforme, que o Senhor quer que você vá até elas e transforme pelo poder que há na palavra, no Espírito Santo de Deus. E anuncie a palavra, as boas novas. Dê o pão que você recebeu. Anuncie essa palavra. Que aqueles que duvidaram, aqueles que acharam que o Senhor, você era um caso perdido, você estava excluído totalmente da sociedade, mas hoje a graça do Senhor, através dessa palavra, que venha te alcançar em o nome de Jesus. E que a libertação, a cura, o milagre aconteça na sua vida. Eu deixo essa palavra nessa manhã para a sua vida. Deus abençoe. E vocês que estão nos ouvindo, não critiquem. Gravem vídeos parecidos, gravem e comecem a evangelizar. Comecem a falar do amor de Cristo, em vez de criticar, em vez de falar que faltou alguma coisa. Comecem a falar do amor do Senhor Jesus Cristo. É isso que Ele quer. Em nome de Jesus, eu deixo essa palavra. O Senhor abençoe a sua família, a sua vida, o seu casamento, os seus filhos nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém.